Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aí de dicas rápidas para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concurso, né? Que vai ter aí no final de semana, domingão. Meu nome é André Borim. Estou trazendo dicas rápidas hoje sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Espero que seja proveitoso para você. Bom, gente, falando aqui sobre alguns conceitos, né, relacionados ao Estatuto que eu citei, a gente vai falar um pouco sobre o conceito da pessoa com deficiência, sobre também o conceito relacionado às barreiras, né, que tem relação, né, com a própria definição de pessoa com deficiência, e ainda o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Tá? Para a gente entender tudo isso, tá? Vamos entender então primeiro o que é a pessoa com deficiência. Antigamente, a pessoa com deficiência era tratada como um doente, como uma pessoa que tinha uma debilidade, né? E debilidade e doença é diferente de deficiência, de pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência é aquela que tem alguma deficiência, seja física, intelectual, mental ou sensorial, para acessar em igualdade de condições, né, aquilo que dispõe a sociedade, né, quando ela se compara, se equipara àquelas que não têm nenhum tipo de deficiência, seja física, intelectual, mental ou sensorial. Então, para começo de conversa, é bom a gente começar a pensar que, primeiro, a gente deve reconhecer essa pessoa com deficiência como uma pessoa que é um sujeito de direitos, né, e que o princípio da igualdade apenas não serve para que essa pessoa com deficiência tenha pleno acesso, conforme as outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, a o que a sociedade oferece. Né? Então, apenas o princípio da igualdade, como está aí na imagem, todas as pessoas podem, né, acessar ali e ver o jogo de futebol que está rolando. Né? Só que tem uma obstrução. Né? Então, transpondo isso para a nossa questão aqui de hoje, né? Se você não coloca aí um banquinho, uma escadinha, essa pessoa não vai acessar o jogo. Né? Então, todas podem assistir o jogo. Todas as pessoas têm acesso à cidade. Todas as pessoas têm acesso, por exemplo, podem ter acesso ao emprego, à educação, à saúde, ao transporte, à habitação. Só que a condição de acesso, ela varia. Né? E essa variação, ela pode ser de várias naturezas. Né? Por exemplo, se pensar a pessoa negra no Brasil, as pessoas afrodescendentes, você precisa primeiro entender que ela vive aí uma questão de desigualdade, de discriminação racial ao longo de séculos, né, que vem se perpetuando, embora muitas vezes de uma forma velada, né, não tão escancarada. Está muitas vezes nos discursos, mas não só, na ação também, inclusive, das instituições para com essas pessoas afrodescendentes. Então, primeiro você tem que não só reconhecer essa pessoa como desigual, né, para que ela possa se tornar igual, mas também oferecer condições para que ela acesse, né, tudo que a sociedade dispõe, igual aquelas pessoas que não têm a condição de negro, por exemplo, a condição de pessoa com deficiência. Tá? Então, o conceito de equidade nada mais é do que, eu gosto de usar esse exemplo, você precisa reconhecer que existe na sociedade, antes de tudo, uma discriminação negativa, ou seja, aquela que vai tolir as pessoas, ao grupo de pessoas e minorias, ao acesso em iguais condições a um outro grupo de pessoas aí mais abastada, mais privilegiada. Então você reconhece que existe essa discriminação negativa e entra aí, a partir principalmente do Estado, né, que garante aí direitos, né, com um outro princípio que é o da discriminação positiva. Né? Ou seja, o Estado vai entrar com ações políticas, projetos, programas diferenciados para um grupo de pessoas, como pessoas negras, indígenas, a mulher, criança, adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, reconhecendo que essas pessoas não estão em condições de igualdade às demais,
né? Reconhecendo que existe a discriminação negativa e trazendo aí um diferencial, né? Privilegiando essas pessoas no seu atendimento para conferir a elas essa condição de equidade, para que elas possam ter aí um acesso equânime, né, aos bens socialmente produzidos pela sociedade capitalista, no caso, né? E quem faz isso, quem promove isso a priori é o Estado, tá? O Estado de Direito, né? Então, por exemplo, a política afirmativa da pessoa, voltada à pessoa negra, com a política de cotas, por exemplo, ela é importante num primeiro momento, sim, né? Até que a gente vive uma sociedade totalmente equânime, né? Você reconhece, você traz aí esse princípio de discriminação positiva para que essa pessoa que não está em igualdade de condições, que vivencia aí na pele a discriminação negativa, para que ela possa ter um acesso também, assim como aquela que não sofre essa discriminação negativa, que ela possa acessar, por exemplo, a educação universitária de nível superior. Tá certo? Então, a política de cota ela vai permitir isso, né, que a pessoa negra acesse a faculdade, a universidade, assim como aquela que tem uma condição mais privilegiada. Então, é dar uma condição também de privilégio para que ela acesse em igualdade de condições aquela que já tem, né, privilégio desde o berço. Ok? Então, gente, beleza? Falamos aí, alinhamos esses conceitos iniciais, né, mais sociológicos, né? Para a gente agora falar da pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência não é aquela que tem necessariamente uma doença ou uma debilidade. Pensa assim, se você tem essas duas condições, impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental e ou sensorial, e mais, né, uma ou mais barreiras que obstruem a participação plena e efetiva das pessoas na sociedade, aí você tem um conceito de pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se você fosse uma pessoa com um impedimento de longo prazo de natureza física, por exemplo, como a moça e cadeirante, numa sociedade que tem muito avançada, que não tem nenhuma barreira, que impede que ela acesse, que ela participe plena e efetivamente da sociedade, não teria o porquê considerar ela como uma pessoa com deficiência, porque ela tem igualdade de condições, igualdade de acesso de forma plena e efetiva. Percebe isso? Então, para você ter o conceito de pessoa com deficiência, você precisa entender que ela tem que ter primeiro um impedimento de longo prazo, seja uma deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, e mais, né, além de tudo isso, uma ou mais barreiras que a impedem de exercer esse acesso pleno e efetivo na sociedade, ok? Esse é o conceito aí de pessoa com deficiência. Eu trago aí também, né, quais são essas barreiras. Isso aí tudo tá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, viu, gente? É esse rol aí de barreiras. Então, essas barreiras quais são? Qual é o rol de barreiras que está lá previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência? As urbanísticas, arquitetônicas, aquelas que têm a ver com os transportes, aquelas que estão relacionadas às comunicações e informações, as atitudinais e as tecnológicas. Vamos aí dar um pouco mais de atenção para as urbanísticas, arquitetônicas, e as atitudinais são aquelas que realmente mais impedem, né, que a pessoa tenha acesso na sociedade, né? Enfim, seja as políticas, seja, enfim, a via pública, né? Enfim, a tudo que a sociedade pode oferecer. Então, as urbanísticas são aquelas, por exemplo, na via pública ou privada, de uso coletivo ou não. Então, as barreiras urbanísticas, que são as vias públicas, as praças, as pavimentações, enfim, calçadas e tudo mais, as barreiras que existem urbanísticas podem sim, são muitas vezes impedimento para que uma pessoa, possa ter pleno acesso à sociedade. Aquelas arquitetônicas também, vamos pensar aí, por exemplo, nos edifícios como um todo, Então você tem lá num edifício, também público ou privado, você não tem acessibilidade, você não tem piso tátil, você não tem
a pessoa, de repente, um elevador ali com braille, você não tem um corrimão, um banheiro adaptado, uma porta adaptada para cadeirante, né? Os espaços destinados a essas pessoas nos edifícios, para essas pessoas com deficiência. Então, assim, essas duas primeiras barreiras, né, que são barreiras físicas, se fazem muito presente, né, na sociedade de hoje, né? Seja urbanística, né, as vias públicas, e seja as arquitetônicas, que são, né, a questão do acesso aos edifícios como um todo. E uma outra que é muito presente também é aquela de caráter comportamental, tem a ver com as atitudes das pessoas, ou seja, aquelas atitudinais. Então, uma atitude negativa, uma atitude preconceituosa, ela pode sim ser um impedimento, uma barreira a que essa pessoa, com um impedimento de longo prazo, tenha acesso, né, à sociedade, aí, aos bens socialmente produzidos e à sociedade como um todo, tá? Então, uma outra questão para finalizar esse vídeo é a questão que diz respeito à pessoa com mobilidade reduzida. Então, a pessoa com mobilidade reduzida, que também está previsto aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é aquela que, por qualquer motivo, seja temporário ou permanente, ela tem uma dificuldade, uma limitação de movimentação, de locomoção. Essa é a pessoa que, via de regra, é a pessoa com mobilidade reduzida. Está previsto aí também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por exemplo, eu vou e quebro uma perna, e temporariamente eu não posso, eu vou ter que estar com a perna imobilizada. Depois eu posso até ser curado disso. Mas esse tempo aí, esse lapso de tempo, né? Isso é temporário, não é definitivo, tá? Eu não consigo, de repente, fazer uma série de coisas por conta dessa mobilidade reduzida por tempo determinado, aí, por um curto período de tempo. Eu vou ser considerado, então, uma pessoa com mobilidade reduzida. Bom? Então, essa dificuldade de locomoção e movimentação pode ser tempo determinado, por curto período de tempo, ou não, ou pode ser permanente também. Tá? Só pensando aqui que essa questão da pessoa com mobilidade reduzida, ela está aí no limiar, aí, né? Ela está aí no centro, né? Uma zona gris aí, por exemplo, entre aquelas que não têm nenhuma deficiência e aquelas que têm deficiência. Então, de um lado você tem as pessoas com deficiência, de outro você tem aquelas que não têm nenhum tipo de deficiência. A pessoa com mobilidade reduzida ficaria aí no centro, no meio, né? Nenhuma nem outra, uma zona grise, tá ok? Agora, André, você pode me perguntar, é só esse tipo de pessoa? Não, você tem aí também outras pessoas, né, que são aí equiparadas também à pessoa com mobilidade reduzida, independente dessa questão aí anterior que eu citei, né? Então, aquelas pessoas que, dada a sua condição ou de idoso, né, com mais de 60, ou de gestante ou lactante, pessoas com criança de colo ou obeso, também se encontram aí, né, neste conceito de pessoa com mobilidade reduzida, tá ok? Então, só um exemplo, um idoso. Você pode pegar uma pessoa idosa, e não é uma pessoa com deficiência, e pode até ter, mas isso não é uma pré-condição, né? Ele ser idoso já é automaticamente deficiente, não. Mesmo que ele tenha uma série de doenças cardíacas, etc. Já expliquei o conceito de pessoa com deficiência. Então vamos pensar nesse idoso que é atlético, corre uma maratona, acorda todo dia de manhã, toma um whey protein de manhã, tarde, de noite. Um velho saradão, um velho saradão, né? Com todo respeito. Né? Eu também já estou quase alcançando isso daí. Estou ficando velho também. Então, um dia todo mundo vai ser, né? Espero a gente chegar lá. Então, gente, essa pessoa, ela tem uma saúde de ferro, tá? Só que, mesmo assim, independente de ter uma dificuldade de movimentação permanente ou temporária, ela já se enquadra aí nesse rol, junto com a gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, como pessoa com mobilidade reduzida, mesmo ela sendo uma pessoa saudável, sadia, né? Porque ela não tem a mesma condição, por exemplo, integralmente
que uma pessoa de 20, 30 anos. Então ela já é considerada aí, mesmo que ela goste de boa saúde, faça exercícios regulares, ela já é considerada aí, né, uma pessoa com mobilidade reduzida, independente da sua condição, limitação de movimentação ou locomoção, tá ok? 3 conceitos aí que a gente trabalhou hoje. Valeu, amanhã sigo com mais vídeos para vocês, né? E a gente finaliza essas dicas rápidas, né? Amanhã no sábado, voltadas, direcionadas especificamente ao concurso do TJ. Depois a gente vai vir com outros conteúdos. Se tudo der certo, espero contar com o seu apoio, se inscrevendo no canal, compartilhando, dando um joinha, ativa aquele sininho lá para receber notificação quando eu fizer novos vídeos, tá? Dá aquela força, aquele apoio que eu vou te agradecer muito mesmo, tá joia? Gente, muito obrigado, a gente fica por aqui, tá bom? Grande abraço.